Rio do Sul, rio da música, da dança, do teatro, da literatura. Rio do cinema, da fotografia, das esculturas e das pinturas. Rio de todas as artes, de todas as culturas. Rio da diversidade, da tradição, da memória daqueles que inspiram tantos outros. Rio de amor e de paixão pelo que se faz, da criatividade e da vontade de artistas que batalham por respeito, reconhecimento e oportunidade. Rio que brilha feito sol sob as luzes do palco, que estremece e arrepia sob a chuva de aplausos, e que inunda de amor o coração daqueles que respiram arte. Assim, nesta época nós aprendíamos muito no contato com os profissionais. Então, assim, eu tinha muito contato com o seu Dolph Marson, que é uma sumidade em fotografia, né? E aí nós trocávamos informações, e era vamos dizer assim, no fazer. Nós aprendíamos fazendo, errando muito, porque naquela época nós usávamos o filme ainda. Assim como eu senti, vamos dizer, o conhecimento que me foi passado pelos profissionais com os quais eu tive contato, eu percebo quando eu hoje dou uma oficina de fotografia, a diferença que faz, o pouco que a gente passa para o pessoal, a diferença que faz no trabalho deles. A importância disso, de a gente estar conversando com pessoas diferentes, vendo técnicas diferentes, isso é fantástico, né? Eu creio que a gente não deve parar nunca, né? O Domingos tem esse dizer lá na fundação: se tu queres aprender muito, vai ensinar os outros, porque tu te obriga a aprender mais, né? Então eu fui, ao longo desses anos, eu fiz muitos cursos assim desde de escultura, gravura, até pintura em vidro, coisas assim que nem tem a ver com a minha área, que eu nunca apliquei, né? E busquei dentro da minha área também, só que dentro da minha área eu fui percebendo, sem querer passar por pretencioso, né? Mas eu nunca fiz um curso dentro da minha área que eu dissesse, opa, ali eu aprendi uma coisa que eu ainda não sabia. Porque eu, desde o início, eu me propus sempre a experimentos, a estar tentando coisas novas e tal. E quando tu inicia uma pesquisa tua, eu acho que tu põe um pezinho um pouco na frente, né, dos demais. Porque eu, assim, eu levei muito tempo, eu fiquei, uns 4 anos só praticando desenho, buscando, né, e coisa. Hoje, num semestre, eu passo um apanhado geral daquilo tudo, e o aluno que tem como eu te falei, algum talento, esse semestre tu já vê o resultado, né? Então, com certeza acelera. E eu tive, ao longo desses 17 anos, muitos artistas talentosos. Eu tenho, entre os meus alunos, tatuadores, né? Pessoas que foram para moda, muita gente para moda, designer, tem pessoas que acabaram só produzindo arte mais, não numa linha mais profissional também, né? Muita gente. Nossa, acho que tá dentro do coração do cara, velho. O cara aprende admirando, assim, primeiro, né? E a força de vontade te seduz, assim, te induz a procurar quem faz, a procurar onde está sendo feito, onde esses caras que fazem se reúnem, entendeu? O que esses caras estão falando, por que eles vão gastar R$1.000 para fazer um trampo que não vão ganhar nada de volta. E para aprender você tem que estar afim, né? Mais do que todo mundo, assim, mais do que qualquer pessoa. Você tem que estar sempre buscando, indo nos lugares onde está acontecendo, visitando as capitais onde os artistas do mundo inteiro acabam indo, assim. Eu acho que hoje está bem mais fácil, né, com a mídia digital, aí você alcançar uma forma aí para estar melhorando o seu trabalho, né, buscando referências de verdade, assim, de pessoas de peso do mundo da arte, aí, né. É muito mais da força de vontade do cara, de buscar isso, né, meu? De sair do ócio ali, né, fazer um ócio produtivo, pensar, e depois que você pensar, realizar o que você está pensando, assim, né? É a grande sacada, assim. Sair do caderninho, colar na parede, colar no viaduto, colar onde você pode, onde não pode, e fazer, né? O grafite é isso, né? É para incomodar, é para provocar, né? É um dedo na cara da sociedade, assim, né?
O cara acaba de pintar, o outro mano vai lá. Né? Essa política aí de limpeza da cidade também acho que tem que ter. Acho que, né, tem espaços que são muito mais bonitos sem grafite, né? Por caso, eu vou numa praça lá onde tem uma escultura do Brecheret. Como é que eu vou vandalizar uma escultura do Brecheret, velho? Presta atenção. Quem que é o Brecheret, né? Antes disso, o cara tem que ter um... E você pode perguntar para a maioria dos caras que sabem fazer arte, sabe quem que é o cara. E nunca vai vandalizar aquilo lá, né, velho? Então tem essa educação que você vai adquirindo sem ir para a escola, assim. Frequentando o lugar onde tá as coisas mesmo, assim, é muito louco. Eu tenho comigo que eu aprendo às vezes mais passando, né? Até do que conversando com os profissionais um pouco mais, vou dizer assim, mais experientes. Essa gurizada, ou às vezes até adultos que a gente tem em contato e tem a oportunidade de conversar e de passar um pouco do que a gente sabe, eles têm às vezes uma visão que a gente não tinha tido antes. Vou falar pela dança. A dança é como um jogador de futebol. Então você tem o teu físico, tem um tempo. Então, e com isso, até chegar esse tempo vou falar pela dança. A dança é como um jogador de futebol. Então você tem o teu físico, tem um tempo. Então, e com isso, até chegar esse tempo digamos que você fisicamente não está tão apto como um jovem, então você tem muita bagagem, experiência técnica de dança, e depois com isso também fiz faculdade de artes, justamente para trabalhar esse outro lado que eu achei que seria possível. Então eu passar o meu conhecimento didático, não só, digamos, dançar, mas enfim, passar o que eu aprendi, educar. Então nesse tempo acho que muita gente já passou pela minha sala e continua trabalhando hoje, né? Na Fundação Cultural mesmo tem duas profissionais que foram minhas alunas, e, enfim, tem um monte. Então eu vi muitos frutos educando com a dança, né? Então, e hoje em dia prezo mais essa questão de educar, passar o meu conhecimento na dança. Sim, ajuda muito no processo educacional, porque aí tem a criança que eu não sei fazer, então eu sempre digo, você sabe. Tudo que você quer, você sabe, você consegue fazer. Então, desde o menor, ele vai fazendo, ele tenta imitar, mas muitas vezes eu quero que eles criem. Então, eu não dou um motivo. Geralmente, até vou instruindo, mas deixo eles criarem a sua peça. Então, dependendo do dia, eles vêm, eles põem para fora o que eles estão sentindo. Figurino não é vestimenta nem vestuário, é figurino, porque ele figura diz o lado psico do personagem, comportamento, época, tudo. Então, quando você vai trabalhar o figurino não é escola, principalmente balé clássico, então você tem que fazer uma pesquisa, você da área, pesquisa um tema, então você vai pegar aquele tema, trazer para a realidade agora. A vestimenta da época mais estilizada, mais prática, porque naquela época os figurinos não eram tão práticos. E o balé evoluiu e é muito acrobático, então muitos figurinos são adaptados para isso. Então tem uma pesquisa de época, de comportamento social, psicológico dos personagens. Então tem uma pesquisa muito grande em cima disso. Tecidos daquela época não tinha, então você tem que pesquisar tecido, misturar material para chegar mais próximo, entendeu? Hoje os materiais são muito industrializados, naquela época era muito manual, artesanal, e então você tem que usar o material que a gente tem para essa realidade nossa, mas que lembre aquela época, de uma maneira mais estilizada, mais prática. Então tem uma pesquisa muito grande em cima disso, né? Mesma coisa quando vai para o teatro, por exemplo, os textos contemporâneos, entre aspas, são uma viagem às vezes, né? Trabalho íntimo, o inconsciente, então você vai vestir esse personagem, então você tem que estudar o que o autor pretende, ver o ator atuando e trabalhar em cima, ou seja, a figurino complementa aquela ideia, no sentido da pessoa, comportamento, época, tudo.
né? Então seria mais ou menos assim. Poderia ter um pouco mais de atenção até na questão do estilo que trabalha, que canta, a personalidade do próprio cantor. Por exemplo, tudo influencia, porque se, por exemplo, o público que gosta do cantor vai gostar do perfil dele. Então, se ele se vestir melhor esse perfil, visual chega mais, entendeu? Eu acho que a vestimenta, tanto no teatro, na música, que seja, é um complemento da ideia. Uma coisa bem vestida chama atenção. E se você, por exemplo, numa banda é um todo. Então, quando se olha, por exemplo, um artista, vou fazer um figurino, então você tem que pensar no palco, no todo, no visual, entendeu? Porque uma coisa atrapalha a outra. Então é muito importante ter uma pesquisa no sentido do estilo musical, do gosto do próprio artista, porque você vai cantar melhor se você tiver com uma coisa que está te agradando, e não uma roupa que, por exemplo, o público, entendeu? Pode dele nisso. Então eu acho que quando você vai fazer um trabalho com um artista, um cantor, então é legal ter um papo, ter uma conversa, acompanhar o estilo, para fazer um todo. A minha arte, eu diria que é mista. Ela é fotografia com um pouco mais de qualquer coisa, que às vezes nem eu sei o que vai sair na próxima. Então, quando me provocam para participar de uma exposição, por exemplo, a Fundação Cultural diz: Chico, nós vamos fazer como aconteceu recentemente o Rio Nosso de Cada Dia, né? Então a Ângela me provocou, assim como provocou outros artistas, né? Então eu disse: tudo bem, tô dentro. Mas no momento em que eu disse para ela que eu estava dentro, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, né? Então, assim, a criatividade às vezes ela surge no processo. Às vezes a gente tem uma ideia inicial e aí no processo ela acaba mudando completamente, né? Então eu diria que a minha arte ela é uma mistura da fotografia com outras coisas. E essas outras coisas aí você entende, às vezes, material reciclável, todo tipo de material, desde plástico, madeira, ferro. Então, sempre que dá para misturar, eu misturo. Cerâmica é uma das artes mais antigas que nós temos, que antigamente não tinha nada de utensílios domésticos, então era feito tudo do barro. Então o barro é onde é o que mais que existe mais tempo, é a terra. E a cerâmica é terra, água, ar e fogo, né? Então é feito a cerâmica, a gente utilizando o barro, tu faz a peça utilitária, faz tudo que você imagina, e tudo é feito de cerâmica. Até a primeira modelagem, a maioria, ela é feita primeiro de argila. Eu sempre fui mais de pesquisa, eu sempre quis saber como é que é feito, de onde é feito e como se faz aquilo. Então eu sempre digo que eu não faço, eu só pesquiso e gosto de ensinar. Então tudo que é feito, como é que é feito, e ali eu vou vendo técnicas diferentes. Com relação ao trabalho em si, as pessoas acham que pintar um quadro é que nem pintar uma parede. Tanto que já aconteceu inúmeras vezes o cara chegar para mim: olha, Vika, tem um aniversário amanhã de noite, eu queria dar um quadro teu lá, um retrato de presente para a pessoa. E é um processo longo, é demorado. O artista trabalha, na verdade, muito mais do que a maioria das pessoas. A partir do momento que você quer ter um trabalho melhor, você vai encarecendo o seu trabalho, assim, né? Você quer ter um trabalho com uma exposição que dure mais, com uma tinta que fique mais tempo na parede, né, meu? Você sai do cal com água e desnaga, você vai para um spray, uma lata importada, assim, né? Que as grandes marcas hoje acabaram achando esse mundo do grafite, assim. E, tô atrasado, assim, tem muita coisa acontecendo fora, muita coisa nova aparecendo pro cara trampar, assim, que a gente nem tem acesso, né? É que eu sou encantado pela força da natureza, sejam os raios, tempestades, furacões, e eu
eu quando vejo esses cinegrafistas e fotógrafos da beira dos vulcões, aquelas crateras efervescendo, eu queria estar lá. Isso me encanta. A força da natureza é uma coisa que me encanta. Nós, felizmente, vivemos numa região tranquila, né? Então, assim, se por um lado é tranquilo, é garantia para a população, mas para mim, né, eu, se pudesse, estaria lá. Assim, em termos da arte, por exemplo, eu viajei muito, dancei muito, pintei muito, fui, assim, digamos, vivi só isso a vida toda, né? Então, acho que meu sonho é que a escola nova saia e a gente encha mais ainda de alunos e a gente faça mais coisa, né? Tu tens que dividir o teu tempo entre aquilo que tu queres fazer e aquilo que tu precisas fazer. Sempre falo isso. Tu tens que ganhar a vida, né? E aí, às vezes, os caminhos vão se desdobrando para outro lado que não é aquele que tu querias de início, né? Mas, assim, ó, sonhar a gente nunca deixa, né, de sonhar totalmente. Acho que posso dizer que é um sonho, mas que não depende de mim. Eu ainda penso que a arte podia retomar um pouquinho, eu não digo daquela coisa tradicional, mas eu acho que a gente podia retomar um pouquinho daquela arte mais... Puxa vida, é difícil dizer isso, né? Ou achar as palavras, mas a gente vê muito besteirol hoje, né? Isso em todas as áreas, muita coisa boa, mas a gente também vê coisa ruim, coisa idiota. Na música é a mesma coisa, em galeria nem se fala, né? Quando tu entra numa galeria de arte e tu vê umas coisas que tu fica pensando, meu Deus, o que é isso? E eu, enquanto artista, que estou acostumado e que já vi de tudo, né? Quando eu penso, meu Deus, o que é isso? Imagina aquela pessoa menos instruída, ou, né, que não é da área e tal. Então acho que podia, principalmente nas galerias oficiais, né? As galerias oficiais são as que mais estão tomadas por essa arte estranha, né? Então, mas eu acho que isso também é um ciclo, eu acho que as coisas tudo se renovam, né? E a gente vê dentro das artes visuais, pelo menos, tenho visto muita coisa boa surgindo de novo, e acho que é um período, tá passando, né? Pô, cara, meu sonho é viajar o mundo pintando, assim, que nem eu tenho alguns amigos aí que hoje fazem isso, e falam, pô, cara, que loucura, o cara tá hoje, porra, tá aqui, vai pra Nova York vai pra Bangladesh, velho, ou vai pintar palafita lá no Maranhão, assim, muito louco. Eu acho isso aí a parte mais louca, poder viajar, conhecer o mundo, eu acho, né? Se libertar, ter a liberdade para poder viver da arte pintando no mundo inteiro, assim, eu acho que é a parte mais louca, assim, que eu acho que é o auge, assim, você ser convidado para ir pintar em outros lugares, tá ligado? Né? Ser reconhecido, assim, eu acho que esse é o futuro, assim, é o que todo mundo espera, né, velho? Tipo, pelo menos pra mim, assim, participar dos grandes eventos grafites nas maiores capitais, assim, um dia, ou de tatu também, né? É legal. Mas é aquilo, né? Trampo. É foco. O mundo da arte da rua hoje é uma constante ebulição, assim, né? Você tá vendo pessoas voltando com coisas que saiu, que nem esses do Bucks mesmo, que é um estilo de pichação da década de 60, cara. Tá ligado? De fazer uma telinha e hoje voltar e tem dinheiro quebrando a parede onde o cara pinta, né, cara? E quem que é o cara, né? É muito louco isso aí, tá ligado? Essa parada do grafite, né? Esse eu acho que é o ápice, é o alto nível, né? Da arte, assim. Ser referência, ser objeto de estudo, assim, né, meu? Para outras pessoas e mudar a vida dessas pessoas com tinta, com arte. Então o meu sonho é continuar trabalhando e ensinar mais, principalmente crianças, a trabalhar e a fazer. A gente já marcou um grupo aqui, que a gente se encontra um dia por semana, para conversar sobre artes e estudar e discutir. Eu digo assim, ó, primeira coisa nós temos que acreditar em nós, né? Eu
preciso acreditar naquilo que eu estou me dispondo a fazer. E eu tenho que fazer. Eu tenho que dar a cara para bater. Ah, mas eu vou sozinho para a praça. Vai! Se eu tenho vontade de levar vamos dizer, uma escultura que eu porventura tenha inventado, eu tenho vontade, mas se eu ficar me encolhido dentro do meu canto e eu não mostrar para ninguém, enquanto eu não mostrar aquilo, ela não existe. Então, desenvolva a sua ideia e vá para a praça, ou vá para uma galeria, ou vá para um lugar qualquer que você possa mostrar aquilo e dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou fulano de tal ou fulana de tal, e essa é a minha proposta, essa é a minha arte. Lamentavelmente, alguns movimentos culturais não têm essa, vamos dizer, essa vontade, essa garra assim, para dizer assim, ó, pessoal, eu estou com 4 telas aqui, tu tens 4, nós temos mais 5, vamos mostrar isso lá na praça? E não foi falta de provocação, porque eu já fiz algumas vezes. Aí também eu posso estar pecando porque daí eu não fui sozinho, né? Então tem isso também, né? Eu tenho que ser coerente com o discurso, eu tenho que falar e tenho que ir. Já fomos 1 ou 2 vezes, né? Mas aí quando a gente fica batendo às vezes e não tem retorno, a gente acaba meio que afrouxando. Mas eu acho assim, acredite no seu trabalho, acredite na sua proposta e vá em frente. Mesmo que tenha que ser aos trancos e barrancos. E um detalhe assim, ó, que a gente tem que pensar sempre, porque, claro, nós somos movidos, a gente precisa de ter energia para isso. A nossa energia qual é? Nós temos que viver, a gente paga a conta, nós temos que comer, a gente tem que se movimentar, se deslocar. Aí você perguntou antes, se eu consigo viver da minha arte. Da minha arte eu não consigo, por isso que eu tenho um emprego formal, que é o que me dá sustento, né? Então, às vezes é preciso a gente continuar fazendo, colocando do nosso bolso, sem ter uma perspectiva de que isso possa reverter financeiramente de imediato. No futuro, quem sabe, isso vai me dar algum retorno. Mas no início, é colocar a mão no bolso e fazer de novo, expor e coloca de novo a mão no bolso, faz mais uma vez, né? Então a gente tem que ser persistente. Não pode desistir. Olha, antes de qualquer coisa, assim, ó, se tu queres ser um artista, eu sempre digo, o artista é um pensador. Tu tem que pensar no teu trabalho. Não adianta tu sentar lá na frente da TV, ficar vendo tudo quanto é novela, filme, pá, e daqui a pouco eu vou chegar lá no Cavalete e vou fazer alguma coisa. Não é? Eu acho que tu tem que estar muito mergulhado naquilo. À medida que tu aponta para aquilo, à medida que tu está focando aquilo, as coisas vão surgindo, mas nunca vem do nada. Quem faz qualquer coisa, isso não é só na pintura, é na música, é na escrita. Tu vai fazer um poema, tu vai ver, tu tem que pensar nas palavras, encaixar, quase como montar um quebra-cabeça. A arte é assim também, a pintura, né? Tu tens que estar muito voltado para aquilo, aí a coisa vai acontecer. É que a maioria das pessoas acham que é só, não sei, aquilo vai baixar e deu. Não é, né? É produto da tua inteligência, do teu pensamento, da tua vontade, né? Antes de mais nada. E aí, praticar, trabalhar, né? Não adianta tu ter o talento. Eu tive muitos alunos talentosos, eu sempre dizia assim, olha, para te fazer um bom trabalho, tu tens que ter uma pitadinha de técnica, uma pitada de talento, é interessante, né? Mas o resto é trabalho, né? Tu tens que botar a mão e fazer. E continuar fazendo, tem que ser perseverante, senão a coisa não acontece. Isso eu acho que é tudo na vida, né? Quem quer ser bem sucedido em qualquer área tem que meter a cara e fazer mesmo.